Uma coisa que me fascina muito em Dragon Ball é a passagem de tempo. A gente acompanha toda a trajetória do Goku ao longo dos anos. Ver ele ir de uma criança que não sabia nem diferenciar uma mulher de um homem para virar pai, marido e posteriormente avô é muito legal e faz com que essa jornada me faça ter sentimentos totalmente diferentes de qualquer outro mangá ou anime shounen em moldes parecidos com Dragon Ball. Nesse vídeo eu quero falar sobre a passagem de tempo da obra, os detalhes que eu gosto nela e como que eu acho que isso é um fator que Dragon Ball conseguiu fazer tão bem que até hoje não foi replicado. Ou pelo menos eu não tenho algo que me remeta a esse tipo de progressão em outra história da Shonen Jump. No máximo Jojo, mas Jojo é um bagulho de geração pra geração. É outra coisa, tá ligado? Enfim, eu sou o Rick e sem mais delongas, bora pro vídeo. Normalmente, quando a gente pega um shonen, eles se passam num período de 3 a 5 anos no máximo. Tu vai pegar Black Clover, tá no arco final depois de 3 anos do início. O Boku no Hero tudo acontece em 1 ano e pouco, e depois no último capítulo a gente tem um salto temporal para ver eles adultos. Mas a história em si é sobre eles adolescentes por completa. Naruto tu pega assim, ele começa com 12 e termina com 17. E por aí vai. A gente tem um período de amadurecimento e formação dos personagens e daquele mundo, mas normalmente vai terminar com eles no fim da adolescência ou no início da fase adulta. E o interessante é que Dragon Ball passa exatamente por esse tipo de progressão, só que enquanto no Dragon Ball isso é um pedaço da história, obras como Jujutsu, Kimetsu, Bleach tem essa progressão de tempo como a totalidade das suas histórias. Dragon Ball clássico seria o que a gente teria de efeito de comparação com o modelo padrão do Shonen, quando a gente fala de passagem de tempo, é claro. Porque a gente vê o período de formação do Goku até chegar ali no início da fase adulta. Mas como eu disse, isso representa apenas uma etapa daquela história. E isso faz a gente ver o clássico de forma bem diferente no final das contas. Durante essa parte, o Goku é formado como ser humano. Pelo menos naquele ponto ele era ser humano ainda, né? Ele vai sendo introduzido a pessoas, desenvolvendo o amor pelas lutas, criando laços e no fim encontra um futuro para se estabelecer com a Tite, além de desenvolver a sua filosofia de vida. Os ideais do Goku são botados a teste e desenvolvidos aqui. E o que a gente vê inclusive no resto de Dragon Ball é o Goku amadurecendo mais, melhorando, mas fiel ao homem que ele se tornou no fim do clássico, depois de presenciar a morte do Kuririn e escolher não matar o Piccolo. A gente vê a maturidade que ele alcançou na forma que ele toma a responsabilidade de se casar com a Tite, por exemplo. Então, o Goku que a gente acompanha no Z é nada mais nada menos que o Goku que Dragon Ball clássico formou. Isso parece óbvio, mas muita gente não tem noção disso porque não viu o clássico. Seja pelos fãs de Dragon Ball muitas vezes recomendarem pular essa saga porque é distante do resto, ou seja porque é a saga que a gente menos teve contato na TV. Eu, por exemplo, comecei pelo Kai, porque é o que passava na Cartoon na época. Até agora eu só falei do Goku, mas esse período de formação cabe em todo o elenco, até porque os personagens do clássico não somem no Z. No início todos eles não sabem direito o que querem. Eles estão naquela aventura, mas não têm exatamente um lar. Eles estão em busca de coisas, mas a maioria delas é muito vaga. A Bulma quer um namorado, o Yantia quer parar de ter medo de mulher, o Kuririn quer simplesmente treinar com um grande mestre Kami, e o Goku tá naquele meio se interessando aos poucos pela aventura e pelas artes marciais, que são a chave para tudo acontecer nessa saga. Se Dragon Ball acabasse aqui, poderíamos dizer que cada um deles encontrou nas artes marciais um porto seguro, ou quem sabe um objetivo. Mas como o clássico é só um pedaço de algo muito maior, descobrimos no Z que na verdade não foi bem assim. O Z já começa com o Goku como pai. Sim, não estamos nem na metade da história e o protagonista já virou pai. E porra, eu gosto muito desse elemento, porque o fato do Goku ser um pai adiciona muitas camadas no personagem. Ver que esse cara que ama tanto treinar, deixou isso de lado pela família para dar atenção à esposa e o filho, é um negócio muito foda, sabe? Dá pra ver que o Goku encontrou coisas muito importantes e se tornou um adulto que respeita e valoriza sua família. Ao ponto dele largar da coisa que talvez ele mais goste nesse mundo, para cuidar do filho e ficar mais tempo com a esposa. A saga Saiyajin pra mim também é um exemplo que aquele grupo ali que a gente acompanhou durante todo o clássico meio que se desfez. Cada um foi seguir a sua própria vida, encontrar coisas novas pra fazer e se afastaram das artes marciais por isso. Não à toa o Gohan tinha 4 anos e ninguém nem sabia que o Goku tinha filho.
Eu gosto de reforçar esse ponto porque numa obra de lutas, tu pegar todo um cast que foi formado durante 150 episódios e fazer eles de alguma forma se afastarem da temática do anime, que é lutas, é algo que eu considero corajoso, mas ao mesmo tempo realista por parte do Toriyama. Hoje em dia a gente sabe que tem personagens muito mais legais de se ver lutar, mas em determinado ponto, isso aqui era o auge de Dragon Ball, tá ligado? E ver que o Kuririn não tá mais treinando direito, que o Yantia tá mais focado em jogar beisebol que qualquer coisa, faz a gente ver como o tempo passou e esses personagens, enquanto a gente não via, mudaram. O Goku ser fissurado em lutas em contraste com eles também reforça toda a temática nova do Z sobre o sangue dos Saiyajins. O fato do Kuririn, do Yantia, do Mestre Kami terem deixado essa vida de lado diz muito sobre como eles viveram aquela juventude lutando, aproveitaram das artes marciais, mas perceberam que, embora tenham aprendido muita coisa nesse meio tempo, eles queriam encontrar outras coisas para suas vidas. Isso reforça tudo aquele lance das artes marciais serem uma escola em Dragon Ball. Os personagens aprendem a lutar, mas desenvolvem o seu caráter, os seus ideais e objetivos a partir daquilo. Mesmo que não façam das artes marciais a prioridade das suas vidas, ainda foi graças a elas que eles se formaram como seres humanos. O fato do Mestre Kami não lutar no Z é algo que eu gosto, porque o Kami ele só luta no clássico com o objetivo de guiar os seus alunos, guiar aquelas gerações de guerreiros. Agora que ele já ajudou a cada um deles com seus ensinamentos e filosofias, ele finalmente se aposenta como guerreiro. E é por isso que eu odeio quando as mídias recentes tentam enfiar o Mestre Kami em situações de ação. Mano, o velho não quer lutar. Ele já cumpriu o seu propósito. Pra que trazer um Mestre Kami pra meter Kamehameha nos soldados do Freeza, tá ligado? Isso não agrega em nada ao personagem. Enfim, pra mim, esse início do Z é muito importante pra começar a formar o caminho de cada personagem. Aqui na Saga Saiyajin é a última vez que a gente vê de fato os Guerreiros Z sendo importantes, pelo menos na formação clássica, porque a história rapidamente mostra que o espaço deles não é mais o mesmo, porque eles não são personagens que cabem nesse novo contexto de alienígenas mega poderosos. Já se foi a época deles, e o afastamento da maioria com as artes marciais diz muito sobre isso. Uma coisa que eu gosto de Dragon Ball é que durante cada saga a gente sente que a história está progredindo e os personagens são a chave disso. O Vegeta pra mim é fenomenal porque ele tem um desenvolvimento gradual. A cada saga que passa a gente vê ele mudando aos poucos, de forma sutil. Ele começa sendo um completo desgraçado e situações fazem com que ele tenha que se aliar de alguma forma aos protagonistas. E quando você menos percebe, ele já faz parte deles, sem nem o próprio personagem notar. É muito interessante porque o Vegeta ele muda e esse desenvolvimento gradual é acompanhado de consequências que a história cria. O fato dele se relacionar com a Bulma na saga Android e eles terem um filho muda todo aquele contexto em volta e a forma que a gente enxerga tanto o Vegeta quanto a Bulma. E as reações do grupo com isso são hilárias. A gente vê essa menina se tornar uma mãe, porra, mano, é muito foda. Ela finalmente encontrou um amor, mas é totalmente diferente daquele amor idealizado na adolescência dela. Isso me fez perceber que em Dragon Ball o tempo passa. A gente viu com o Goku e agora tá rolando com a Bulma. Ela também mudou como pessoa. Esses personagens têm vidas, eles desenvolvem amores, se afastam, se aproximam, envelhecem, tudo isso acontecendo em tempo real. Esse sentimento que Dragon Ball traz é muito recompensador. A gente vê várias histórias desenrolando, progredindo e, enfim, terminando. A saga Cell é muito legal porque a gente vê o Gohan tendo que tomar responsabilidades tão cedo, o Goku tendo alguns conflitos de ideias como o pai dele, o Vegeta desenvolvendo um amor pelo filho e começando gradualmente a se tornar mais humano, e todos esses pontos são coisas que só existem porque são acompanhados de uma bagagem muito longa. E pra mim, o ápice do uso da passagem de tempo em Dragon Ball acontece na última saga, a Saga Buu, onde a gente vê que depois de todos esses anos, aconteceu o óbvio. Cada um seguiu seu próprio caminho. O Kuririn virou pai de família, o Piccolo virou o tiozão que aparece de vez em nunca, o Gohan começou a viver como um adolescente normal, o Vegeta virou um pai presente e por aí vai. Essa saga é meio que um caixão para a ideia dos Guerreiros Z. A arte marcial para eles se tornou muito mais um sentimento de nostalgia de algo vivido na infância do que algo que compõe a pessoa deles agora. Isso não vale para todos, obviamente, mas reparem como até o Piccolo, que deixa subentendido que continua treinando, não é mais um combatente na linha de frente, e sim um instrutor pro Goten e pro Trunks. A passagem de tempo de Dragon Ball ser assim é o que permite o Vegeta ter todo aquele drama envolvendo o sangue Saiyajin,
porque a gente viu esse personagem ir de um capeta alucinado em lutas, virando um marido, um pai e um Saiyajin que vive plenamente com outros humanos. Por isso pega tanto a reviravolta dele, Majin. Por isso que pega tanto a morte dele. E por isso que toda aquela conclusão dele na luta final com o Buu é espetacular. Por causa da passagem de tempo de Dragon Ball. O Gohan recobrando que tem que assumir certas responsabilidades, mesmo que queira viver uma vida normal, coisa que inclusive ele tem que perceber pela terceira vez no filme Super Hero. Mas assim, continuando, eu gosto muito da conclusão do Goku, mas essa cena aqui dele entregando o futuro pro Gohan é tão linda, que eu confesso que eu queria que no final fosse ele que derrotasse o Buu. Seria muito bonito. Enfim, de qualquer jeito, a saga final de Dragon Ball é muito sobre as novas gerações. Não à toa, o Goten e o Trunks se tornam em determinado momento a esperança para o futuro da obra. O Goku deixa a fusão como um legado dele para aquelas crianças protegerem a sua casa. Os personagens do Z que a gente conhecia já estão velhos. O Yantia não luta mais. O Tenshinhan tá totalmente afastado do grupo e quem ainda tá por ali tá com os olhos em outras coisas. A história termina com um Goku bem mais velho procurando alguém para deixar o seu legado, para passar para frente tudo que ele aprendeu por tantos anos. E por isso o final é tão bonito. Ele é de fato o fim da história do Son Goku. Esse molequinho finalmente cresceu e agora a história termina com ele como avô, deixando o seu legado para futuras gerações. Isso sendo representado, obviamente, pelo Ubi. Tudo isso para vir o GT e temos o Goku de novo como protagonista. Pelo menos eu gosto que o GT faz questão de deixar a maioria dos personagens do Z quietos. O Kuririn já tá velho pra porra, por exemplo. Mas ainda assim tem essas forçações para fazer com que personagens com arcos concluídos, como o Vegeta e até o Gohan, tenham que ter relevância. Pelo menos o final é bonito e a história é mais sobre a Pan e o Trunks do que, sei lá, o Mestre Kami, tá ligado? Mas não vamos ignorar que o resto do GT é complicado, hein? Pelo menos pra mim, nesse quesito, ele é superior ao Super, que perde quase que completamente toda a beleza da passagem de tempo de Dragon Ball, com alguns resquícios ali com o Vegeta e o Gohan tendo filhos. Mas mesmo assim, ter que ficar trazendo o Kuririn da puta que pariu pra lutar, pra fazer fanservice, é uma merda. O Super trata os Guerreiros Z como se eles fossem a Liga da Justiça, os Vingadores, um grupo sempre preparado pra lutar pelo bem do planeta, que vai aparecer pra enfrentar os inimigos a qualquer hora. E eles podem ter sido isso em determinado ponto, mas a saga Majin Buu já provou que já passou essa época, tá ligado? Já foi. Só que o Super ignora isso e tem que ficar forçando esses personagens pra fazer o fã antigo amar aquilo. Sendo que não, cara. Eu não fico feliz com o destaque do Tenshinhan no Torneio do Poder. Aquilo ali é uma merda. E tipo, tem certos personagens que, por exemplo, eu não me incomodo do Piccolo lutar. Mas tu me trazer o Yantia de volta, bicho. Mano, pra quê? Era, sei lá, 2020 e eu tinha que ver o Yantia lutar de novo. Deixa ele jogando beisebol na dele, tá ligado? Não tem necessidade de trazer esse personagem de novo. Pra que trazer o Trunks do futuro pra cagar com a linha temporal dele? Porra, mano, fica enfiando o Mestre Kami em Torneio do Poder pra meter ensinamento pro Goku. Toyotaro, eu vi isso no Dragon Ball clássico. É sério que tu vai forçar o Goku retroceder só pra justificar o Mestre Kami ensinar o óbvio? Por favor, mano, totalmente desnecessário. Sabe, eu realmente não gosto dessa abordagem. Pra mim, ela é até insultante a tudo que a gente viu sendo construído antes. Todo o crescimento e desenvolvimento individual daqueles personagens. Pra mim, o Goku, depois da saga Buu, acalmou. O Vegeta não era mais pra ser esse desesperado pra superar o Goku. Sabe, mano, o Vegeta do Super é mais infantil que o Sasuke do clássico, tá ligado? Que porra é essa? Eu realmente não gosto como o Super distorce a forma que Dragon Ball sempre contou sua história, tudo pra justificar a fanservice. Enfim, deu de reclamação. Esse vídeo não é sobre muita coisa, eu só queria falar sobre a passagem de tempo de Dragon Ball e como eu gosto dela, como eu acho que ela agrega e faz essa história tão única, ao ponto de, sempre que eu ouço esse encerramento, eu me emociono, porque eu lembro que Dragon Ball é sobre isso, sobre aproveitar a vida plenamente, aproveitar tudo que passou e, acima de tudo, encontrar algo que lhe faça feliz.